Capítulo 9. Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Pergunta número 536. Os grandes fenômenos da natureza, aqueles que se consideram como uma perturbação dos elementos, são ocasionados por causas fortuitas ou têm todos um objetivo providencial? Tudo tem razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. 536. A. Esses fenômenos têm sempre por alvo a vida humana? Às vezes eles têm uma razão de ser diretamente relacionada a isto, mas, em muitas ocasiões não têm outro objetivo, que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. 536. B. Concebemos, perfeitamente, que a vontade de Deus seja a causa primária, nisso como em todas as coisas. Mas, como sabemos que os espíritos agem sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para agitá-los, acalmá-los ou dirigi-los. Mas é evidente, isso não poderia ser de outro modo. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem os seus agentes devotados, em todos os graus da escala dos mundos. 537. A mitologia dos antigos é inteiramente fundamentada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns se encarregavam dos ventos, outros dos raios, outros de presidir a vegetação, etc. Tal crença é destituída de fundamento? Tão pouco destituída de fundamento, que está ainda bem aquém da verdade. 537. A. Pela mesma razão, poderia haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo os fenômenos geológicos? Esses espíritos não habitam precisamente a Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos, segundo as suas atribuições. Um dia terão a explicação de todos esses fenômenos e os compreenderão melhor. 538. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam uma categoria específica no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que o foram, ou que o serão. 538. A. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? De acordo com o papel que desempenham, sendo mais ou menos material ou inteligente. Uns comandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, não só entre os espíritos como também entre os homens. 539. Na produção de certos fenômenos, como o das tempestades, por exemplo, é um só espírito que age ou se reúne em massa? Em massas inumeráveis. Pergunta 540. Os espíritos que exercem ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude de seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo e irrefletido? Uns sim, outros não. Faço uma comparação, suponha essas quantidades incalculáveis de animais que, pouco a pouco, fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Não haveria ali um objetivo providencial? Essa transformação da superfície do globo não seria necessária para a harmonia geral? No entanto, são apenas animais do último grau que realizam essas coisas, para prover as suas necessidades e sem perceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem, de maneira análoga, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto ensaiam para a vida e, antes de ter a plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos do qual são agentes sem o saberem. Primeiro executam, depois, quando a sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material, mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia de que seus espíritos limitados não podem ainda abranger o conjunto.